Olá, rapaziada. Vamos começar aqui uma revisão referente à nossa próxima avaliação no terceiro bimestre. Vamos estar criando nossa revisão sobre os conteúdos que estão aí dispostos no livro positivo da unidade 3, tudo bem? Então vamos tentar fazer aqui uma revisão bem didática. Espero que todos vocês acompanhem todo o passo a passo da revisão e nós vamos discutir também as respostas corretas para auxiliar na hora que você for estudar. Tudo bem? Então me acompanha que vamos dar início aí à nossa revisão. A primeira questão da nossa revisão, ela trata sobre o governo de Juscelino Kubitschek. Essa informação, ela pode ser conferida lá no capítulo 10, que fala de democracias populistas no Brasil. Ok? A pergunta é: descreva as características do governo Juscelino Kubitschek. O governo Juscelino Kubitschek, ele vai ser o governo que vai suceder o governo de Getúlio Vargas e ele vai ter algumas características importantíssimas que o aluno deve dominar na hora de estudar. Então me acompanha aí. As características do governo Juscelino Kubitschek era ali a entrada maciça de capitais estrangeiros e a internacionalização da nossa economia. Então perceba, galera, o governo de JK, como ele também era conhecido, vai permitir a entrada de dinheiro vindo de fora do nosso país e vai permitir também que essas empresas pudessem construir aqui as suas fábricas. Isso nós vamos chamar de internacionalização da nossa economia. É quando o governo ele abre a sua economia para a entrada de capital estrangeiro. Tudo bem? Então anota no caderno de vocês confere a nossa economia. Tudo bem? Não vamos dar mole nessa questão. Vamos colocar no caderno porque é importante para nós estudarmos. Vamos para a questão número 2. A número 2, a gente vai continuar discutindo sobre o governo de Juscelino Kubitschek. A pergunta é: no governo de Juscelino Kubitschek, qual era a base do programa administrativo constituído no trinômio? Trinômio é uma base formada por 3 elementos, tudo bem? Então, qual seria a base do programa administrativo do governo de Juscelino Kubitschek? A resposta não é complexa. A resposta são 3 palavrinhas: a construção de estradas, setor de energia e o setor de transporte. Então, eu posso resumir e colocar estradas, energia e transporte. O programa administrativo era investir em 3 áreas importantes, que eram as áreas de estrada, energia e transporte, tudo bem? Temos que lembrar mais uma vez que o governo JK vai ser um governo que vai promover um processo de industrialização do Brasil baseado na entrada de capital estrangeiro. E com esse capital, ele tinha o objetivo de investir em áreas como construção de estradas, energia e transporte. Não posso perder essa dica. Vamos lá, rapaziada. Vamos estudar. Vamos para número 3. A questão 3 fala: o Projeto Nacional Desenvolvimentista implicou a substituição das importações e foi implementado principalmente no governo de qual presidente? O que a questão quer saber, galera? Quer saber em que governo que o Projeto Nacional Desenvolvimentista implicou as substituições das importações. Qual seria o presidente? Pensa aí comigo, dá uma pausa nesse vídeo, reflete para ver qual vai ser a questão que vocês irão marcar. A resposta certa é o governo de Juscelino Kubitschek. Então, Juscelino Kubitschek vai ser o presidente no qual a população vai começar a ter um contato maior com produtos importados, que vai caracterizar a entrada de capital estrangeiro na nossa economia. Tudo bem? Perceba, as 3 primeiras questões da nossa revisão foram sobre Juscelino Kubitschek. O que indica é que na nossa avaliação, Juscelino Kubitschek vai ser um tema bastante discutido. Então, na hora de eu ler o livro positivo, eu vou na parte que fala sobre o governo de Juscelino Kubitschek e vou dar uma atenção maior, porque são temas que o professor já deu uma dica que vai estar na sua avaliação. Tudo bem? Não perde essa dica.
Próxima questão. Como teve início a ditadura militar no Brasil, que durou de 1964 a 1985? A questão ela é bem específica. Ela quer saber o evento que deu início à ditadura militar, ou seja, os fatores que levaram o surgimento da ditadura militar no Brasil. Dá uma pausa aí, responde e depois aperta o play para você ouvir aí a resposta e saber o gabarito certo, tudo bem? Então vamos lá, pausa aí. Opa, aperta o play. Isso aí, galera. A resposta é que a ditadura militar no Brasil, ela teve início através de um golpe militar ocorrido em 31 de março de 1964, que tirou o presidente João Goulart do poder e entregou a ele a uma junta formada pelos deputados e depois com a chegada do primeiro presidente militar, o senhor Castelo Branco, à frente da presidência da República. Mas voltando para a pergunta, o que deu início foi o golpe militar ocorrido em 31 de março de 1964. Informação que está no nosso livro positivo, capítulo 11. Logo no início do capítulo 11, você acompanha a leitura e você identifica essa resposta. Tudo bem? Vamos então caminhando. Vamos para a próxima questão. A próxima questão é a questão número 5. Quais as características do regime militar brasileiro? A questão quer saber o quê? Quais foram as principais marcas do regime militar no Brasil? Quais foram essas características? Quais elementos destacaram esse momento da história política brasileira? Aperta a pause aí, faça a tua questão e depois aperte o play e nós vamos continuar com o gabarito. Tudo bem? Pausou? Opa, agora é a hora de apertar o play. Vamos lá, o gabarito é bipartidarismo, falta de democracia, perseguição aos opositores políticos e repressão aos movimentos sociais. Perceba, galera, características do regime militar, marquem aí, bipartidarismo, ou seja, a existência de somente 2 partidos políticos. Falta de democracia. Nesse período, a população ela vai estar excluída de votar para cargos como de presidente, governador e prefeitos. Então nós temos aí uma ausência de democracia nesses setores. Perseguição aos opositores políticos. Professor, quem eram os opositores políticos? Qualquer indivíduo ou grupo que ousasse criticar o regime militar. E nós temos também uma repressão dos movimentos sociais. Quais eram os movimentos sociais? Vamos ter aí como movimentos sociais a União Nacional dos Estudantes, os sindicatos, movimentos de intelectuais, movimentos artísticos. Eles vão contar com uma repressão, né, com o poder repressivo desse regime durante o período de 64 a 1985. Tudo bem? Então, não demore, absorve essa informação, escreve no caderno, escreve no pulso, para você, toda hora que olhar para o teu pulso, você lembrar dessa informação, para essa informação não sair mais da sua mente. Vamos lá? Caminhando para a questão número 6. Quais as características do ato institucional número 5, conhecido como AI, né? Então, quais as características do AI-5? Vamos lá, galera. Pensem aí com cuidado, aperte pause, responda no seu caderno e depois dá play para você ver o gabarito. Tudo bem? Eu vou te esperar aqui, ok? Opa, já deu play? Então vamos lá. Resultado. Aposentou juízes, cassou mandatos, acabou com as garantias dos habeas corpus e aumentou a repressão militar e policial. O AI-5 é considerado a ferramenta mais radical. Alunos, aposentou juízes. Que juízes? Juízes que fossem talvez aí um empecilho contrário à política do regime. Cassou mandatos. Todos os deputados que eram radicais à permanência do regime tiveram seus direitos políticos cassados. Acabou com as garantias do habeas corpus e aumentou a repressão militar e policial. Anotem, por favor, esse é o gabarito oficial, e se essa questão está na sua revisão, tem muita chance dela também aparecer de uma forma diferente na sua avaliação. Então, domine a resposta, leia com cuidado,
faça no seu caderno direitinho para que você acerte essa questão na sua bendita avaliação, tudo bem? Então, continuando. Vamos lá, questão número 7. O que foi o milagre econômico? Pense aí, mais um assunto que você vai encontrar no capítulo 11 do livro Positivo, sobretudo durante o governo Médici. Então vai lá no livro Positivo rapidinho. Opa, capítulo 11, governo Médici, milagre econômico. Eu vou esperar vocês aqui. Dá play só quando tiver a resposta. Enquanto isso, você aperta pause. Quando tiver a resposta, aperta o play que eu vou estar aqui para falar o gabarito. Tudo bem? Então vou te esperar. Já voltou? Então tudo bem. Vamos lá. Resposta, meu amigo. Forte crescimento do PIB, investimentos em infraestrutura e elevados empréstimos vindo do exterior, com o aumento da dívida externa. Perceba aí, características do milagre econômico. O que foi? Representou o crescimento do Produto Interno Bruto Brasileiro, conhecido pela abreviação PIB, investimentos em infraestrutura, ou seja, investiu em grandes obras. Vale lembrar que é no regime militar que nós temos a construção da Ponte Rio-Niterói. Houve também elevados empréstimos vindos do exterior e o saldo negativo é que aumentou a nossa dívida externa, tudo bem? Milagre econômico é um assunto muito importante, com certeza vai estar na sua avaliação. Então é importante que você domine essa informação, tudo bem? Vamos então caminhar para a próxima questão. Questão número 8. Aponte uma importante decisão que abriu caminho para a redemocratização no país e o fim da ditadura militar. Vamos lá, galera. A gente já está no finalzinho do capítulo 11 do livro Positivo de volume 3. Vamos lá, no finalzinho dele, a gente vai buscar essa informação. Qual foi aí o processo que abriu caminho para a redemocratização, ou seja, para o retorno da democracia no nosso país? Dê pausa no vídeo, busca a informação que eu fico te esperando aqui. Ok? Perfeito, já deu play, né? Então vamos lá. A resposta é a assinatura do documento que dá fim ao AI-5. Resposta: em 1978, o presidente Geisel acabou com o AI-5, restaurou o habeas corpus e abriu caminho para a volta da democracia no Brasil. De novo, em 1978, o presidente Geisel acabou com o AI-5, restaurou o habeas corpus e abriu caminho para a volta da democracia no Brasil. Então a gente percebe que o ano de 1978 é o início do processo de redemocratização do Brasil após o regime militar. Tudo bem? Então vamos lá, já estamos chegando no final, vamos para a próxima questão. Questão de número 9. Quais eram as principais referências do mundo cultural popular brasileiro durante o período do regime militar? A questão quer saber quais eram os movimentos culturais que ocorriam no Brasil, quais eram as suas referências sobre a cultura popular brasileira. Qual seria a resposta? Vamos pensar aí, dá pause. Quando tu tiver a resposta correta já no seu caderno, você dá play para você conferir o gabarito. Tudo bem? Opa, já deu play? Ok. A resposta é Teatro Arena, Teatro Oficina, Tropicalismo, MPB, Cinema Novo e os Centros Populares de Cultura. Eram essas principais referências do Brasil no que diz respeito à cultura durante o regime militar. Ok? Anotem aí, é muito importante você ter esse gabarito em dia no seu caderno, façam a leitura do livro. Olha só, galera, ênfase. Lembra, o professor falou de quais capítulos do nosso livro? Caramba, ele falou do capítulo 10 e falou do capítulo 11. É isso aí, aluno. É isso que eu quero que você estude. Tu vai realizar a leitura do capítulo 10, do capítulo 11. Se tu fez esse gabarito e acertou todas as questões, você está preparadíssimo para gabaritar a nossa avaliação. Tudo bem? Para mim foi um prazer imenso estar com você nessa tarde, manhã, noite, a hora que você estiver vendo esse vídeo. Eu quero dizer para você que eu confio que você vai tirar uma excelente nota, porque você é acima da média, você é fenomenal, e te encontro na nossa próxima aula e espero que você tenha tudo na cabeça, tudo no coração, pronto para gabaritar a nossa avaliação, ok? Eu vou ficando por aqui, vou deixando vocês estudando com certeza por aí.
Um forte abraço e até nosso próximo encontro. Tenha uma boa tarde.